Vamos lá, irmão. Lembrando que aqui não é igual a igreja. Aqui é uma palavra que não é igual a igreja. Não vou dizer que aqui não tem a guia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está selado em nós. Falo isso com pulso firme. Então Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus, vou fazer a leitura. 1 Samuel capítulo 22. Davi se esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. Ele se fez chefe deles, e era com eles 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Querete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e os homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, debaixo do arvoredo em Ramá, e tinha na sua mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço aos filhos de Benjamim, dar vós também o filho de Jessé, por vós terras e vinhas, e far-vos todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há parará de boa de mim. Eu não participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo mermar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg e do meu, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé, Viviranob, Abimeleque, filho de tribo, e qual consultou por ele ao Senhor, ele deu mantimento, ele também a espada de Golias, o filisteu. Fazer um ponto aqui, porque se for mais avante vai ficar meio estreito. Que aqui o que acontece aqui é desumano. Não, vamos se dizer assim, Saul, um rei, né? Um rei preparado, que tinha tudo para ser um servo de Deus. Ele foi um homem muito insano, vamos se dizer assim, meus irmãos. Ele era um rei que prometia e não cumpria. Ele era um rei que fazia as coisas sem pedir permissão para Deus. Porque, irmão, quando uma ordem de um sacerdote, um profeta vir dar ordem para um homem executar, ele tem que executar o que foi mandado para ele fazer. E ali Saul, ele é um homem que não teve paciência, se precipitou e tomou uma atitude isolada que não era para ele. E ali foi indo que ele foi sendo reprovado, até que uma ordem que foi dada para ele cumprir e não cumpriu, fazendo assim que o seu reino foi rasgado e sendo levado para outro, melhor que ele. Aqui vemos o homem Saul. Então Saul começou a sentir os terrores e entender que Deus não estava com ele, e via perturbado. Samuel se partiu para o seu lugar, e ali se doía o seu coração.
Porque Deus amava ali, Samuel ficava com pena de Saul. Bom, Deus falou com Saul: Samuel, até quando você vai ter dó dele? Enche o teu vaso, enche o teu chifre e vai. Eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita. E lá tu vai ungir um rei que eu já tenho preparado. Senhor, se eu for, o Senhor vai me matar, Senhor. Não vai. Leva um bezerro com você e fala que você veio sacrificar e você vai ungir a quem eu te disser. Ali ele foi. Aconteceu ali, encontrou aquela família, os filhos, viu Davi, ungiu Davi. Davi foi ungido, cheio de poder, foi tomado. Ele voltou pro lugar dele. Davi começou a se destacar. Logo após matou o gigante. Tocava a harpa para o rei se alegrar. Davi, ele rouba a gente. Deus, ele é tão bom que Deus sabe que as promessas que alguém faz para nós e não cumpre, Deus leva isso em conta, irmão. Deus tira a benção daquele homem e transfere para nós. O mérito dele vai para nós. Por quê? Ele fez você depender daquilo. Você dependeu daquela benção. Você confiou, te deu uma esperança e você dependeu daquilo. Você confiou naquilo e até esperou. Às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí não veio. O que vai acontecer? O mérito dele vai vir para você. Eita. Ali o rei, ele conversou com Davi, falou: Davi, não só com Davi, mas com os homens lá, falou: aquele que matar o gigante, Deus vai dar a filha do rei, vai casar com a filha do rei. Prometeu ali, se enredou com a sua boca. Mas viu ali, Davi matou, era um jovem, falou: não. Por que não deu a filha dele ali? Não deu. Irmão, mais para trás disso daí, Davi, ele era um rapaz de Deus e conhecia os mandamentos de Deus. Conhecia os mandamentos de Deus. E ali o rei prometeu que ia dar a filha dele, mas não deu. O que acontece quando o rei promete e não cumpre? É isso que acontece, meus irmãos. Então Saul é denunciado, é levado a Deus o que ele prometeu, e Deus, os méritos dele vai tudo para Davi. E foi tudo para Davi. Os méritos que tudo teve lá, que era de Saul, transferiu tudo para Davi. Porque vendeu uma ilusão, vendeu tanta coisa. Davi sofreu muito, irmão, com promessas que não cumpria. O homem, ele promete, mas não cumpre. E a palavra fala assim, quando Davi, quando Deus sabia que Saul ele não era de cumprir palavra, o que aconteceu? Samuel falou para Saul assim: aquele que a força de Israel não mente, não é filho do homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. E ali, quando passado o tempo ali, ele quis matar, teve suspeita de Davi. Teve suspeita. E o que aconteceu? Deus ali trouxe a memória dele. Opa, lembra? Lembra do que você prometeu, que você falou que ia dar sua filha para que matasse o gigante? Cadê? Aí o Saul foi lá e falou: ó, te dou minha filha para você.
mas com pretexto gigante de matar Davi. Se você fazer isso, eu te dou. É mesmo. Davi confiou naquela promessa e esperou, irmão. Nunca prometa uma coisa que você não vai cumprir. Nunca prometa a alguém uma coisa que você não vai cumprir, meu irmão. Sabe por quê? O seu mérito vai ser tirado de você e vai ser dado àquela pessoa. A benção que estava para vir para sua direção vai para a direção daquela pessoa que tu vendeu a alusão. Tá entendendo? Não vai cair sobre você. Kamandai, que bandai, só que andai, que eu tô me andai. Tá pensando que Deus é brincadeira, meu irmão? Você vai fazer promessa para um homem, um rapaz simples, vender uma alusão? Meu irmão, tem uma proposta para você. E aí você não cumpre a proposta? Ah, tá bom. Deus é juiz, irmão, até das pequenas coisas que você pensa que nada vai acontecer, mas vai acontecer. Houve mentira, houve roubo de consciência, houve roubo de tempo, porque o irmão esperou aquele momento, ele dependeu daquele momento, ele deixou de fazer tantas coisas para depender disso, e não veio. Então você cometeu várias transgressões ao mesmo tempo. Aqui Saul cometeu várias transgressões e não cumpriu com o seu mandato. Deus desperta um amor tão forte dentro do coração da filha de Saul, Mical. Eita, meu Deus do céu. Um amor tão grande dentro do coração dela que ali ela não conseguia esconder. O pai soube. O que eu faço? Eu vou ter que dar essa minha filha para ele. Eu tô devendo mesmo para esse homem. Esse homem, tô devendo para ele. Tem questionamento, os outros estão vendo que ele não fez nada, faz tudo certo. Tudo que é falado dele, o povo fala dele, fala bem. Eu não posso matar esse homem porque os outros vão falar que eu tô errado. Vou deixar na mão dos outros. Então, ó, Davi, vem cá, eu vou te dar minha filha pra você, mas você vai ter que matar os filisteus e trazer sem prepúcio pra mim, porque eu tenho uma vingança contra aqueles homens. É mesmo, rei? Tá bom, eu... Ah, Davi foi. Além de prometer, ali ele cometeu outra coisa. Ali ele armou um laço, ele armou uma cova para Davi, para morrer na mão dos filisteus. Irmão, e se a gente for lá no final de Saul, de Saul, lá tem a guerra lá, ele quase morreu na mão de quem? Aí ele morreu na mão de um homem que matou ele. Mas vamos dar continuidade. E aí Mical se apaixona de coração por Davi. E ali Davi cumpriu ali e deu a mão da filha Mical para ele. Irmão, ali Mical casou com ele. E o irmão, aqui é um estudo, aqui é uma palavra que não bem um estudo, mas aqui é uma consciência que todos nós podemos cometer. Ele casou com Mical. Mical é serva de Deus, Mical é a serva de Deus. Porque a outra que era para ser dado para ele foi dado para outro. Livramento, oh, louvado seja Deus. Vou casar com a filha mais nova, tudo bem. Casei. Supor, vou casar com essa aqui agora. Casou. E ela era muito inteligente, muito esperta e o amor dela era tão grande por ele, por Davi, que ela não queria perder Davi de jeito nenhum. Ali ela estava ali e o amor, irmão, faz coisas. Determinado tempo, ocorrendo guerras de novo, Davi ia, saía, voltava e se destacava. Saul quis matar Davi. Falou, esse é inimigo. Por quê? O que aconteceu? Não devo mais nada para Davi. O que eu devia, eu cumpri. Ele aceitou com essa, ele podia exigir de Deus. Não, Senhor Deus, ele prometeu a outra e eu quero a outra agora. Eu quero a outra, Senhor.
Não, ele não exigiu, ele aceitou quem que Deus preparou para ele. Ele falou, tá bom, eu quero essa. Então não tava devendo mais, Saul não estava devendo mais nada pelo consentimento de Davi, assim, de tantas coisas, pelo todo esse consentimento. Tá vivo, viveu. Então é pra estar vivo. Mas ali ele se sentiu mais aliviado. Mas agora? Não. Davi é meu inimigo. Manda buscar ele, manda matar ele, não sei o que, não sei o que. Foi lá e aí chegou o conhecimento de Mical, irmão. Bom, a Mical falou assim, ó, se você não fugir, você vai morrer essa noite. Então ali ele livrou ele da morte, ali desceu ele pela escada ali, ele foi e se livrou da morte. Irmão, pra você ver como o homem é traíra, irmão. Quando o homem ele é sem caráter, é um rei insano, um rei muito maligno, que não provém de Deus, que esqueceu das leis de Deus, descumpriu tantas coisas, irmão. E ali aconteceu tantas coisas. E por você ver, irmão, Davi teve que fugir. Mas Deus livrou da morte. Por quê? Davi, ele devia uma... O que aconteceu? Ó, Mical. Que ele contava pra Mical, Mical, quero que você saiba de uma coisa, viu? Por você, eu quase morri. Seu pai queria me matar. Eu fui lá na guerra, lutei com 200 homens da minha vida. Eu podia ter morrido por você, viu? Ele contava pra ela, eu quase morri por você. Eu matei 200, tirei 200 prepúcios ali deles ali pra casar com você. Eu quase morri por você. Mical, irmão, foi muito grata, ela entendeu, olha, ele fez isso por mim. E o que acontece? A coisa é uma via de mão dupla, mão. O que você faz, você recebe. Você faz de bem, você recebe. Ela sentiu muito grata, ele fez isso por mim. Agora eu vou fazer por ele, vou pagar o que ele me fez. Davi, ele vai matar você. Agora eu vou te livrar da morte. Livrou ele da morte, meu irmão. Ele escapou da morte. Foi embora. Bendito seja Deus. E ali, quando foi ali, o rei ali foi lá pra matar Davi, viu que era uma estátua. Falou, mas por que você deixou fugir meu inimigo? Ah, porque ele falou que ia me matar. E não sei o que. Deixou ela viva. Aí ele foi. Aí ele começou a perseguir Davi. Uma perseguição que não parava. Davi em dias de guerra, em dias de coisas que Deus deu experiência para ele. E teve uma hora que ele foi para a terra de Adulão e encontrou pessoas endividadas, devedoras, e se aquilo ali ele redimiu aquelas pessoas, ó povo. Eu também tô no mesmo estado que vocês. Tá entendendo? Só que eu tô aqui justo. Vamos se unir? Aí ele se uniu com aqueles 400 homens, irmão. Não teve boca, não. Aí ele já começou a governar sobre aqueles homens. Perseguição vai, perseguição vem. Teve hora que Saul dormia. Davi cortava a orla do manto dele e falava, Saul, Deus entregou você na minha mão. Não que Deus entregou a morte, é porque se Davi podia ter matado ele ali, que ele não tinha nem sentido. Tava dormindo. Falou, Saul, eu podia ter te matado. Aqui, ó. Você dormiu, irmão. Davi depois, e aí foi indo. Foi decaindo. Suas muitas maldades, suas muitas mentiras, seus homicídios, foi tudo registrado na memória do Criador. E ele foi perseguindo cada canto, cada lado, indo para cada lado, para cada canto. Quando ele a última vez ali, ele teve que abençoar o seu genro,
seu genro. Ali Davi, ele salva a vida dele e fala que eu podia ter te matado, hein? Ó, sou servo ali, você é digno de morte, viu, Abiatar? Se eu não me engano, salve o erro. Se é Abiatar. Eu podia ter te matado e você é digno de morte, Abiatar, porque você não livrou seu rei. Você devia morrer. Aí Saul, que por mais que é rei e era genro de Davi, ali lhe deu a benção para Davi. Oh, Davi, eu sei que seu reinado vai ser forte. Eu vou tentar achar aqui, meus irmãos. É você, meu filho, ele fala, né? É você, meu filho, que Davi grita, né? Ele fala, você deixou viver, porque quem deixaria viver um inimigo? Quem deixaria viver um inimigo? Eu vou achar aqui uma parte aqui. Eu vou lá na Avante. Pra vocês entenderem, né? A filha que eu creio que Davi deu foi pra Abner, né? Foi pra Abner, se não me engano. Que também é cunhada de Davi, que era pra ser dada pra Davi, deu pra Abner. Ele não responderá. Olha, ó. E Abner foi falar, quem é você para falar contra o rei? Então disse Davi a Abner, porventura não és varão? E que há Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor, hã? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor? Não é bom isto que fizeste? Vive o Senhor que sois dignos de morte, vós que não guardaste o vosso senhor, o ungido do Senhor. Vide, pois, agora, onde está a lança do rei e a pilha da água que tinha a sua cabeceira? Então conheceu Saul a voz de Davi e disse, não é esta tua voz, meu filho Davi? E disse Davi, minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais, por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, rei, meu senhor, as palavras de teu servo, se o senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjar, e porém, senão os filhos dos homens malditos sejam perante o Senhor. Pois eles me têm repelido hoje para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo, vai, serve aos outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul, pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal. Ó, a promessa aí, ó, promessa. Tudo que fala é levado para o mundo espiritual, meu irmão. Não fica no espaço, fica no mundo espiritual. Tem que ser cumprido isso. Isso aqui tem que ser cumprido de uma maneira ou outra. Isso tem que. Quem que ele fez a promessa, ele vai ter. Ou ele faz uma outra coisa, mas tem que ser satisfeito aquele coração para ele dizer: estou satisfeito, Senhor. Já desse jeito aqui tá bom, estou satisfeito. Senão ele fica devedor e tem pecado nele. Porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente, errei grande e cessamente. Então Davi então responde e disse, eis aqui a lança do rei. Passe cá um dos mancebos e leve. Aí ele fala, o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça, a sua loyalidade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão. Porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos teus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, Ele me livre de toda tribulação. Aí, como se diz, Davi, o Saul estava no lugar de pai ali, como genro, porque Davi era casado com a filha do rei, então Saul teve que abençoar Davi ali, ó. Porque a palavra de rei, irmão, então ele teve que ali abençoar ali na presença de todos ali, do chefe, dos soldados deles ali,
Porque ele estava falando ali, os soldados estavam registrando, o céu registrando, tudo registrado. Então ele falou: então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Ou ele profetizou, irmão. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Enfim, irmão. O inimigo tem que nos abençoar depois, alguém tem que nos abençoar, tem que nos considerar, tem que depois justificar nós, ver que nós não errou, que nós é bendito de Deus, que nós é o certo depois, irmão. Persegue nós, busca pretexto. Ali diante dos soldados ali, foi justificada a honra dele ali, ó, porque os soldados estavam vendo Davi como conspirador, como uma pessoa errante perante Abner, né? Ele, Davi, ali o próprio Saul falou: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Eita! Brinca não, meu irmão. Homem de Deus é vida, irmão. Aquele que não deseja a morte do outro. Ali Davi poupou a vida de Saul muitas vezes. Saul devia a vida para Davi. Por quê? Muitas vezes Saul ali armou laços para Davi. Primeiramente na hora muitas vezes ali. Mas Davi falou: não, não vou matar você. Deus vai acabar matando ele. Mas ali Davi poupou. E Davi também foi poupado. Bem-aventurado quem poupa. Porque quando fica velho é poupado. Davi morreu muito velho de dias, abençoando e abençoando. E vendo seu filho que ia reinar no seu lugar. Alguém que ele tinha profetizado que ia reinar com justiça. E alguém que ia vir na posteridade dele, o Messias. Que bênção, né, irmão? Essa é a palavra de Deus. E a gente puxa um pouco para a carne, mas também a gente puxa um pouco puxa para o Espírito também. Porque os dois andam junto, tá entendendo? E nós vemos que Davi fez, foi muito honroso. Depois Davi ele foi honrado. Aí veio o homem lá que trouxe a notícia lá que matou ele. Ele falou: você matou o rei? Você matou Saul? Porque ali foi perdoado ali. Porque Davi não tinha Saul não matou ninguém da família de Davi e Davi não fez nada. Ali ninguém estava devendo mais nada. Ali Saul entregou a benção ali, entregou a coroa para Saul e para Davi ali. Entendeu? Então o homem vai e mata do Saul, que não estava devendo nada para Davi, Davi matou ele. Entendeu? E matou ele. Depois reinou, foi reinando e reinou. Então essa é a vida nossa, meu irmão. Isso é uma palavra que a gente entendemos. Então aí, essa é a palavra de Deus, ó. Eu quero ler uma palavrinha aqui muito, muito bonita que fala assim, ó: seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Amém. Deus seja louvado. Paz de Deus. Deus seja convosco.